Santa Brígida. Nossa inspiração de santidade de hoje é uma mulher nobre, visionária, cujas revelações e obras transformaram sua época e continuam a ressoar com poder em nossos dias. Prepare-se para conhecer a fascinante jornada de Santa Brígida, uma figura medieval que ousou confrontar reis e papas, fundou uma ordem religiosa e recebeu mensagens diretas do próprio Cristo. Neste vídeo, mergulharemos nos detalhes de sua vida extraordinária, desde sua infância na Suécia até seu papel crucial na história da Igreja, explorando as visões místicas que a guiaram e o legado duradouro de sua santidade Volca descobrira, porque ela é uma das poucas mulheres a ser reconhecida como copadroeira da Europa, e como sua vida pode inspirar a sua própria fé. No dia 23 de julho, a Igreja Católica celebra Santa Brígida da Suécia, que passou à glória em 1373. Brígida Birgersdotter, conhecida mundialmente como Santa Brígida da Suécia, nasceu por volta de 1303, em Finsta, na província de Uppland, Suécia. Sua história pessoal e familiar é profundamente enraizada na nobreza e na fé cristã. Ela era filha de Birger Persson, um rico latifundiário e juiz provincial, e de Ingeborg Bensdotter, ambos membros de famílias aristocráticas e piedosas, com laços familiares com a casa real sueca. Seu pai, um homem de grande cultura e profunda religiosidade, havia feito uma peregrinação a Santiago de Compostela e se distinguia por sua caridade. Sua mãe era igualmente devota, e a atmosfera em que Brígida cresceu era de forte influência religiosa e moral. Desde muito cedo, Brígida demonstrou uma inclinação para a espiritualidade e experiências místicas. Aos 7 anos de idade, teve sua primeira visão, presenciando a coroação da Virgem Maria. Pouco tempo depois, aos 10 anos, ela teve uma visão do Cristo crucificado, que a marcou profundamente e a acompanhou por toda a sua vida. Esta visão de Jesus sofrendo na cruz despertou nela uma profunda compaixão e um amor incondicional pelo Salvador. Ela costumava meditar sobre a paixão de Cristo, e essa meditação moldou sua espiritualidade e sua compreensão do sofrimento humano e divino. Essa sensibilidade precoce para o sobrenatural já indicava o caminho extraordinário que sua vida tomaria. Aos 13 anos, Brígida foi prometida em casamento a Arfigo de Marsson, um jovem nobre da Suécia, seguindo os costumes da época. Embora fosse um casamento arranjado, a união se revelou feliz e duradoura. Tiveram 8 filhos, 4 meninos e 4 meninas, entre eles Santa Catarina da Suécia, que também seguiu os passos da mãe na santidade. Brígida e Af viveram um casamento exemplar, fundado na fé e no respeito mútuo. Brígida, apesar de suas obrigações como esposa e mãe de uma numerosa família nobre, dedicava-se intensamente à vida espiritual, com orações, jejuns e atos de caridade. Ela era conhecida por sua hospitalidade e por seu cuidado com os pobres e doentes, transformando sua casa em um refúgio para os necessitados. Seu lar era um centro de vida espiritual, onde se orava e se estudava as Escrituras. Em 1335, Brígida foi nomeada Dama de Companhia da Rainha Branca de Namur, esposa do rei Magnus IV da Suécia. Sua influência na corte era considerável, e ela tentou, com zelo e coragem, reformar os costumes dissolutos da nobreza e do clero. Suas exortações, no entanto, nem sempre eram bem recebidas, e ela enfrentava resistências. Essa experiência na corte real a fez perceber a necessidade urgente de uma reforma moral e espiritual na igreja e na sociedade da época. Após 28 anos de casamento, em 1344, Alfigo de Marsson faleceu, deixando Brígida viúva. Este evento marcou uma nova e decisiva fase em sua vida. Embora já vivesse uma vida de grande piedade, a viuvez a impulsionou a uma entrega ainda mais radical a Deus. Foi neste período que suas visões e revelações divinas se intensificaram e se tornaram mais frequentes. Cristo e a Virgem Maria começaram a lhe ditar mensagens e instruções detalhadas, que Brígida fielmente transcrevia. Essas revelações, reunidas posteriormente em sua obra, As Revelações Celestes, abordam uma vasta gama de temas, desde exortações morais e profecias sobre eventos futuros, até críticas severas ao clero, à vida política e social da época, e instruções para a fundação de uma nova ordem religiosa. A principal missão que Brígida sentia ter recebido de Deus era trabalhar pela reforma da Igreja e pela volta do papado de Avignon para Roma, o cisma do Ocidente. Com a residência dos papas em Avignon, França, havia gerado grande instabilidade e descrédito na autoridade papal, além de abalar a fé dos cristãos. Brígida, com sua coragem e determinação, não hesitou em escrever cartas e enviar emissários a papas, reis e imperadores, exortando-os a agir em conformidade com a vontade divina. Suas mensagens eram diretas e, por vezes, duras, mas sempre carregadas de um profundo amor pela Igreja e pela salvação das almas.
em 1349. Atendendo a um chamado interior e às instruções divinas, Brígida partiu em peregrinação para Roma, com o objetivo de obter a aprovação papal para sua nova ordem religiosa. Ela permaneceu em Roma por mais de 2 décadas, vivendo em grande pobreza, e dedicando-se à oração e à caridade. Sua presença na cidade era notada, e ela se tornou uma figura conhecida e respeitada, embora também enfrentasse oposição. Em Roma, ela continuou a receber suas visões, que ditava a seus confessores e secretários. Durante sua estadia em Roma, Brígida testemunhou a degradação moral e espiritual da cidade, mas também encontrou muitas almas devotas. Ela se dedicou a ajudar os pobres e doentes, e a interceder pela igreja. Sua principal preocupação era a situação do papado. Ela exortou incansavelmente o Papa Urbano a retornar a Roma. E de fato, o Papa retornou em 1367, por breve período. Sua persistência e fervor foram um dos fatores que contribuíram para o retorno, mesmo que temporário, do papado à cidade eterna. A ordem religiosa que Brígida fundou foi a Ordem do Santíssimo Salvador, conhecida como Ordem Brigitina. A regra da ordem foi revelada a ela por Cristo e a Virgem Maria em suas visões. A ordem foi concebida como um ramo duplo, com monges e monjas, vivendo em mosteiros adjacentes, mas em clausura estrita, sob a autoridade da abadesa. O objetivo principal da Ordem Brigitina era a contemplação da paixão de Cristo e o estudo das Sagradas Escrituras, com ênfase na pregação e na oração pelos defuntos. A primeira casa da ordem foi estabelecida em Vadstena, na Suécia, e rapidamente ganhou reconhecimento e se espalhou por outras partes da Europa. A Ordem Brigitina, com sua ênfase na vida comunitária, na liturgia solene e na devoção à paixão de Cristo, se tornou um farol de espiritualidade e reforma em uma época de grandes desafios para a Igreja. Uma das características marcantes da espiritualidade de Santa Brígida são suas revelações sobre a paixão de Cristo. Ela descreveu em detalhes o sofrimento de Jesus, as dores de Maria e as profundas verdades teológicas contidas no mistério da redenção. Essas revelações tiveram um impacto significativo na devoção popular e na arte sacra da Idade Média. Suas meditações sobre as 15 orações de Santa Brígida, que se concentram nas chagas de Cristo, tornaram-se amplamente difundidas e são rezadas até hoje por muitos fiéis. O que marcou a história de Santa Brígida foi sua profunda vida mística, sua coragem profética e seu incansável trabalho pela reforma da Igreja. Ela foi uma voz profética em um tempo de grande turbulência, não temendo confrontar o poder secular e eclesiástico em nome da verdade divina. Seu compromisso com a obediência a Deus, mesmo quando isso significava ir contra a corrente, é um exemplo de santidade. Algumas frases que podem ser atribuídas à essência de seu ensinamento de santidade, baseadas em suas revelações e vida, incluem: não há maior amor do que o de Cristo crucificado. Nele está toda a sabedoria, e toda a reflete sua constante meditação na paixão. A alma que verdadeiramente ama a Deus busca apenas a vontade divina, e não teme enfrentar a verdade. Evidencia sua coragem profética, que nenhum homem põe obstáculo ao que Deus quer realizar. Um eco de sua determinação em seguir as instruções divinas. A reforma da Igreja começa no coração de cada um, e se manifesta na obediência aos mandamentos de Deus. Sua visão da reforma. Santa Brígida é reconhecida como santa principalmente por sua vida de extraordinária piedade, suas virtudes heróicas, suas revelações divinas e seu incansável trabalho pela reforma da Igreja. Sua fé inabalável, sua humildade, sua caridade, sua paciência nas adversidades e sua profunda devoção à paixão de Cristo são testemunhos de sua santidade. O reconhecimento de suas revelações pela Igreja Católica, embora com a devida prudência e discernimento, também contribuiu para sua fama de santidade. Ela é vista como um modelo de esposa, mãe, viúva e fundadora religiosa, mostrando que a santidade pode ser alcançada em qualquer estado de vida. Os milagres e feitos extraordinários atribuídos à intercessão de Santa Brígida são numerosos, tanto durante sua vida quanto após sua morte. Em vida, relatos apontam para curas milagrosas de doenças, tanto físicas quanto espirituais. Muitos se converteram e mudaram de vida ao ouvirem suas exortações e testemunharem sua fé. Embora as revelações celestes de Brígida sejam principalmente sobre mensagens divinas e exortações, elas também contêm relatos de eventos que podem ser considerados sobrenaturais, como a capacidade de ver e conversar com almas do purgatório e de prever eventos futuros. Um dos milagres mais conhecidos, embora anedótico e não canônico, é o da água convertida em vinho, semelhante ao milagre de Caná, mas ocorrido em um contexto de necessidade. Há também relatos de sua intervenção para apaziguar tempestades e para obter provisões em tempos de escassez. Após sua morte,
Muitos milagres foram atribuídos à sua intercessão, especialmente curas de doenças incuráveis, libertações de possessões demoníacas e conversões. Esses milagres foram cruciais para o processo de sua canonização, servindo como prova da santidade de sua vida e da aprovação divina de sua missão. O registro desses milagres, compilado por seus discípulos e por comissões eclesiásticas, testemunha a fé popular em seu poder de intercessão. O processo de canonização de Santa Brígida foi relativamente rápido para os padrões medievais, refletindo a vasta e inquestionável fama de santidade que a acompanhou em vida e se intensificou após sua morte. Ela faleceu em Roma, em 23 de julho de 1373. Pouco tempo depois de sua morte, em 1377, o Papa Gregório XI, que havia retornado a Roma, abriu o processo de canonização. Comissões foram nomeadas para investigar sua vida, virtudes e os milagres atribuídos à sua intercessão. Testemunhos foram recolhidos de seus filhos, discípulos, e de muitos que a conheceram e presenciaram sua santidade e os prodígios que operava. O processo foi marcado por um período de instabilidade na Igreja, devido ao grande cisma do Ocidente, o que gerou algumas dificuldades e atrasos. No entanto, sua causa foi vigorosamente defendida por seus filhos, especialmente Santa Catarina da Suécia, e pelos membros da Ordem Brigitina que ela fundara. Após uma investigação minuciosa, que incluiu a análise de suas revelações, Brígida foi formalmente canonizada pelo Papa Bonifácio IX, em 7 de outubro de 1391, apenas 18 anos após sua morte. A bula de canonização, Audissimus in Divinis, elogiou suas virtudes heróicas, seu dom de profecia e os milagres realizados por sua intercessão. Sua canonização foi um evento de grande significado para a Suécia e para a Igreja. Oficialmente, a santidade de uma mulher, que foi uma voz profética e uma força para a reforma. O reconhecimento de seus escritos, as revelações celestes, também foi um aspecto importante de seu processo de canonização. Embora a Igreja sempre tenha enfatizado que as revelações privadas não são obrigatórias para a fé dos fiéis, mas podem ser úteis para a devoção e a edificação espiritual. O processo de canonização de Brígida foi um dos primeiros exemplos de um processo formal e detalhado, que se tornaria o padrão para canonizações futuras. As relíquias do Santa Brígida são de grande importância para os fiéis, e são objeto de veneração em vários locais, mas o principal e mais significativo é a Abadia de Vadstena, na Suécia. Foi lá que Brígida desejava que sua ordem fosse estabelecida, e onde sua filha Santa Catarina da Suécia, juntamente com outros discípulos, levou seu corpo de Roma após sua morte. Embora Brígida tenha falecido em Roma em 1373, seu desejo era ser sepultada em Vadstena, o coração de sua fundação. O translado de suas relíquias para a Suécia foi uma jornada longa e reverente, e seu corpo foi depositado na igreja da Abadia de Vadstena, que se tornou um importante centro de peregrinação. A Abadia de Vadstena, dedicada ao Santíssimo Salvador, foi o primeiro e principal mosteiro da Ordem Brigitina. A igreja abacial, onde as relíquias de Santa Brígida estão guardadas, é um local de grande beleza e significado histórico. O túmulo de Santa Brígida em Vadstena se tornou um dos mais importantes destinos de peregrinação na Escandinávia durante a Idade Média. Apesar da reforma protestante ter abolido os mosteiros e a veneração de santos na Suécia, o local de Vadstena manteve um significado histórico e religioso. E hoje, a Igreja Católica na Suécia tem uma presença em Vadstena, e a abadia ainda atrai peregrinos e visitantes fragmentos de suas relíquias. Embora em menor escala, também podem ser encontrados em outras igrejas e conventos brigitinos ao redor do mundo, testemunhando a disseminação de sua ordem e a devoção a ela. Posse de relíquias é considerada uma bênção para as comunidades e um estímulo para a fé dos fiéis. A importância dessas relíquias reside na crença de que elas são um elo tangível com a santa, permitindo que os fiéis se conectem com ela de uma forma mais profunda e busquem sua intercessão. A peregrinação aos locais onde suas relíquias estão guardadas é uma expressão de fé, um pedido de graças e uma forma de honrar a memória de uma das grandes santas da Europa. A veneração das relíquias de Santa Brígida serve como um lembrete de sua vida dedicada a Deus, de suas virtudes heróicas e de seu poder de intercessão junto ao trono divino. A vida de Santa Brígida da Suécia é um farol de santidade, cordium, e de uma nobre casada e mãe. Ela se tornou uma mística profética, fundadora de uma ordem religiosa e uma voz influente na reforma da Igreja. Sua história nos ensina sobre a importância da oração, da penitência, da obediência, a vontade divina e da coragem em defender a verdade, mesmo diante das maiores adversidades. Seu legado, marcado pelas revelações celestes e pela ordem brigitina, continua a inspirar milhões de fiéis a buscarem uma vida mais profunda de fé e a trabalharem pela santidade pessoal
e pela renovação da Igreja. Ela é um exemplo vívola de como uma vida leiga e familiar pode ser um caminho para a santidade mais elevada. Em 1999, o Papa João Paulo II a proclamou uma das copadroaras da Europa, ao lado de Santa Catarina de Siena e Santa Teresa Benedita da Cruz, Edith Stein, reconhecendo seu papel fundamental na construção da identidade espiritual e cultural do continente. Santos do Martirológio Romano, cuja memória é celebrada hoje em Roma, São Cláudio de Aquitânia, que entrou para a glória em data incerta. No século III, um mártir da perseguição romana, testemunhou sua fé em Cristo com coragem e derramamento de sangue. Na Síria, São Apolinário de Hierápolis, que entrou para a glória por volta de 180, um apologista e bispo, defendeu a fé cristã contra as heresias de seu tempo com grande erudição e zelo. No Egito, São Libório de Lamans, que entrou para a glória no século IV, um bispo do Le Mans, França, que viveu uma vida de santidade e foi um pastor zeloso para o seu rebanho. Conhecido por sua caridade, Santa Brígida da Suécia, rogai por nós. Oremos, ó Deus, que chamaste Santa Brígida da Suécia, para em meio ao mundo testemunhar o vosso evangelho e fundar uma nova família religiosa. Concedei-nos, por sua intercessão, que seguindo os caminhos da justiça e da paz, sejamos fiéis à vossa palavra e anunciadores da vossa glória. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Gostou deste conteúdo? Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar com seus amigos e familiares. Sua interação é muito importante. E se você ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever no canal e acompanhar mais histórias inspiradoras e conteúdos edificantes. Copie o link na descrição e envie para os seus contatos para que o conteúdo chegue ao maior número de pessoas.